Olá, alunos Estácio Campos Sulacap, do curso técnico em informática turma Info 01. Nesse vídeo 1, iremos ver lógica e programação, seus princípios de algoritmos, estruturação de linguagem e programação básico. Nos princípios básicos de algoritmo, nós usaremos o conhecido como vulgarmente chamado Portugal, uma linguagem que chega a ser um pouco semelhante à estrutura avançada de programação, aquelas mesmas usadas e reconhecidas por um programa de computador normal. Para interpretador de códigos Portugal, nós usaremos um programa chamado Visual ou Visual G. Esse programa ele tem o intuito de adequar ao aluno as estruturas de algarismos e de linguagens de programação. Eu dividi essa aula nestes tópicos que nós veremos ser aplicado aqui no programa, diretamente no computador, e vendo o resultado, acompanhando também as aulas presenciais na Estácio. Nós veremos os tipos de variáveis inteiro, que são os números que abrangem desde positivos como negativos. Veremos o real, que são os números que contêm vírgulas, isso é, os números fracionários, como 2,5, 2,5. Nós veremos os caracteres, que são somente letras, lembrando que muita gente confunde caracteres com abrangendo números e letras. Não. Caracteres abrange somente caracteres, isso é, somente letras. Nós veremos também o lógico, que é falso ou verdadeiro. Passando abaixo, no próximo, veremos o nosso primeiro comando básico, que nos acompanha aí, né? Que nos acompanha também na linguagem estrutural avançada, que é o escreval. Ele serve como dispositivo de saída, isso é, ele escreve o que o nosso usuário, o que o nosso cliente pede, e obviamente imprime, né, na tela do programa, e também serve para escrever cálculos de atribuições, ações de uma sintaxe com a outra. O layer, que é o próximo também, que nos acompanha na estrutura avançada, como o head, ele tem a função de ler a variante e informar ao programa, informar ao usuário que digite um número, ou uma letra, ou um conjunto de letras que formam uma palavra, enfim. Logo abaixo, nós aprenderemos atribuição de valores, e juntamente com a atribuição de valores também iremos aprender operadores de conta, isso é, operar contas no nosso algoritmo usando o asterisco para multiplicação, a barra para divisão, o sinal positivo para soma e negativo para subtração. Iremos criar também números com
junto com o valor lido, que é lido dessa maneira, como criar número com asterisco, vírgula, asterisco. Logo abaixo também aprenderemos a usar o comando mod, que nos dá os restos da divisão ou de uma divisão, e o uso do div, que nos dá o resultado de uma divisão. O programa Visual, que é este aqui, tem a seguinte interface. Ele consta com a sua barra de configuração do programador, como podem ver aí na nossa primeira sintaxe algarismo, ao lado em vermelho, entre aspas, o nome que será dado ao nosso algarismo, ao nosso script, que é de escolha do programador, a função, que o programador também estará disponibilizando aí informações de função deste módulo, logo abaixo o autor, que é destinado para colocar o nome do programador. Mais abaixo aí temos a data. Essa data é lançada automaticamente, que é a data do sistema, do computador. E também a seção de declarações, que é destinado a agradecimentos especiais ou também direitos autorais do script, né, do programador que ele criou, para que ninguém, assim que mexer, tentar editar, tenha aqui ali a marca registrada dele. Logo abaixo nós veremos nossa segunda sintaxe, que é var, derivado de variação. A variação, ela vai servir como objeto de declaração, isso é, ele será direcionado aos objetos que o nosso cliente, o nosso usuário fornece, para que nós geramos um programa que ele possa ler e abranger o maior número de informações. Logo abaixo, na nossa sintaxe início, nós veremos nossa seção de comandos, onde será destinado ao corpo de comandos básicos que será lido pela variável e poderá assim também dando uma função ao nosso programa. E por final, a última sintaxe é final algarismo, que finaliza todo o programa. Começando pelo início, óbvio, nós especificaremos nossas variáveis no campo var, como eu tinha falado, e as variáveis para esse exercício, para esse tutorial, eu usarei inteiro, real, lógico, caractere de escolha do usuário ou do nosso cliente. Por exemplo, para declarar a variante, necessitamos de um código. Esse código é gerado pelo programador, de escolha própria. Eu escolhi a primeira letra do alfabeto. Para ligar ele à nossa variante, usamos dois pontos, espaço e o nome da nossa variável inteiro. O meu cliente pediu uma segunda variável para real, outra para lógica,
lógico. E a terceira, e aí a quarta, né? Para caracteres. O carácter. Pronto. Repare que o nosso comando aqui ele foi atribuído corretamente porque ele reconheceu todas as variáveis que inserimos no nosso script. No caso, A inteiro, tanto é que o inteiro ficou sublinhado com uma cor vinho escuro e as outras também no mesmo molde. Após a gente inserir nossas variáveis, nós necessitaremos inserir os nossos primeiros comandos. Partimos para a linha início, seção de comandos, dando um espaço aqui. Nós vamos aprender nosso primeiro comando básico da programação, que é escreval, no caso, usado na linguagem estrutural aí avançada, o write. O escreval é usado, escreval, abre parênteses, e eu necessito que meu cliente, o meu usuário, ele irá fornecer para você o que deverá ser escrito no cabeçalho do programa. Para que algo seja escrito, impresso no programa, é necessário usar as aspas, para que ele reconheça o conjunto de palavras, de letras que formam palavras que dão uma frase. No caso, meu cliente pediu para que seja escrito digite um número, certo? Fecho as aspas, fecho parêntese, pronto. Já está feita aí nossa primeira etapa. O Visual Algebra, ele fornece uma opção de o usuário acessar gradativamente o progresso, visualizar esse progresso diretamente no programa. Quer dizer o quê? Ele gerará o programa e a pessoa e o programador, obviamente, ele verá o progresso do seu trabalho. Para ver o progresso, pressione F9. Repare, no quadro à direita, negro, que significa uma tela de console do nosso programa, ele tem lá, digite um número. Ele obedeceu completamente o script, leu todas as nossas variáveis, e no início, na seção de comandos, ele leu o escreval, tanto é que ele escreveu no nosso console, digite um número. Firmar o algoritmo, como não tem mais nenhuma função nessa linha, ele passa para a linha seguinte, que é firmar o algoritmo, que é o final do algoritmo, final da execução do programa, ele pede para finalizar o programa. Está correto. Agora, como aprendemos a usar o escreval para imprimir uma palavra no nosso programa, iremos aprender a usar o leia, que é um outro comando básico da estrutura avançada. Read. Darei um Enter. Eu vou pedir para que meu cliente informe o que ele deseja ler no seu programa. E ele me informa que primeiramente ele queria ler números inteiros. Então, como eu orientei ao objeto inteiro, o código A, a letra A, deverei colocar, abrir parênteses, A, fechar parênteses. Rodando o nosso programa com F9, repare que agora o console ele não finalizará, não passará para finalizar, porque ele quer que você digite um número, ele quer que o nosso usuário digite um número, e que esse número
que foi pedido por ele, que o nosso programador configurou, ele deseja que esse número seja inteiro. Então eu vou colocar qualquer número inteiro, 87, e dar o Enter para executar. E pronto. Não deu nenhum problema, nenhum erro. Quer dizer o que? Que ele reconheceu o nosso 87 como um número inteiro. Passou para a linha seguinte, que é o final algarismo, e finalizou a execução do programa, pedindo para fechá-lo. Executando novamente e digitando um número que seja real. Por exemplo, na operação matemática, usamos para expressar os fracionários com uma vírgula. Na programação não existe vírgula. Nós iremos trocar a nossa vírgula por ponto, dando 2.5 como 2,5. Eu darei um Enter e repare, o VisualAlg encontrou o seguinte problema em seu algarismo na linha 14. Quer dizer o quê? Que ele esperava uma expressão do tipo inteiro e acabou encontrando uma expressão do tipo real. O que acontece é que esse comando vai dar erro. O seu programa terá um erro e não vai executar corretamente. Terminando ele aqui, fechando, o VisualAlg automaticamente informa em destaque vermelho a linha que está com problema que deve ser modificada, que deve ser consertada. Colocando aqui a minha sintaxe B, que é referente aos números reais, e rodando novamente o meu programa, eu vou digitar aqui os 2,5, 2.5. Repare que apertar Enter, o meu programa executou corretamente, lendo o 2.5, 2,5 como um número real, passando para a linha seguinte, final algarismo, final da execução do programa, fechando e rodando maravilhosamente. Aprendemos agora nesse tópico o comando leia. Agora aprenderemos a atribuir valores e juntamente usar operadores de conta. Isso quer dizer, aprenderemos a calcular no nosso algarismo, usá-lo para cálculo. Eu vou apagar aqui o leia, porque eu quero que meu algarismo faça o cálculo, não que eu digite um número que faça um cálculo. E eu vou orientar, vou atribuir agora, como a gente viu aí que a gente vai aprender a fazer a atribuição de valores. Vamos dizer que o nosso cliente, que eu vou orientar a A, e na orientação, na linguagem estruturada avançada, usamos o seguinte sinal para representar uma atribuição, que é igual. Lembrando que aqui no Portugal iremos usar outro símbolo, que é representado por menor que, sinal de negativo. Dará um desenho de uma seta para trás, orientando a nossa sintaxe A. E aqui, dando um espaço, o nosso usuário, o nosso cliente, irá informar o valor que ele deseja fazer essa operação. Vamos dizer que ele deu um valor 9. E uma outra sintaxe com orientação de valor 3. Agora, nós usaremos o escreval, abrindo parênteses, sem as aspas, porque desejamos que ele realize uma função, um cálculo. Para realizar uma função,
não deveremos escrever as aspas, porque as aspas elas representam que você deseja inscrever no programa aquilo que o nosso cliente quer. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer fazer um cálculo. A gente quer que o programa faça cálculos matemáticos em cima dessas orientações, dessas atribuições que o nosso cliente citou aí. Então, para atribuir algo que leia que escreva no nosso programa, será orientado ao objeto A. Por exemplo, nosso cliente pediu para que seja somado A mais B. Como poderia ser também B mais A, mas irei fazer o A mais B para exemplo. Escreva o A mais B. E executaremos aí o nosso comando, né? Vou mudar aqui para resultado, né? Para ficar bem mais apresentado. Ok? F9. Olha lá. O nosso console, o nosso programa entendeu a nossa orientação que criamos aqui. O A ele foi atribuído no valor 9, um B com valor 3 e logo abaixo o escreval fazendo a tal operação A mais B. A mais B, 9 mais 3, 12. 12 como resultado. Como também poderia ser uma subtração que dá 6, como também uma multiplicação que dá 27, como também uma divisão que dá 3. Pronto. Aí nesse tópico já conseguimos aprender a atribuir valores e usar os nossos operadores de conta. Passando pelo próximo módulo, o como criar números com, ele será visto mais tarde junto com o div, porque é necessário vários outros códigos, conhecimento de vários outros códigos para que cheguemos aqui. Então eu pularei para o uso do comando mod, que nos dá o resto de uma divisão. Irei apagar aqui. E vou voltar aqui como escreva um número. Ok. Vou colocar comando leia. A número inteiro, para que eu possa digitar algum número. E nós agora aprenderemos junto com o mod nossos outros comandos que irão nos acompanhar aí ao longo da nossa jornada, que é o se, o então e o senão, que são os principais. Se orientado a sintaxe A, mod 2 igual a 0. Isso daqui foi pedido pelo nosso cliente, pelo nosso usuário. Então vamos entender aqui. Lembrando que na programação não tem acento. Vamos entender aqui esse código. Aqui está dizendo que se a sintaxe A for
divisível por 2 e ter resto zero, então ele vai dar uma continuação, ele vai dar uma explicação. Se for resto zero, então eu vou pedir para que escreva na tela, escreval, abre parênteses e aspas, que A é um número par. Ok? Eu vou testar agora aqui para vocês saberem aí, ter uma ideia como vai ficar, para depois nós complementarmos isso aí. Lembrando, galera, que ao digitarmos o comando C, é necessário que finalize. Para finalizar esse comando C, nós usaremos um outro comando chamado FINC. Repare, e ao apertar para emular o programa F9, colocando aqui qualquer número divisível por 2 que tenha resto zero, exemplo 6. O meu programa vai acusar que A é um número par. Quer dizer o que? O 6 é um número par. Ok? Sendo que nosso cliente é bastante exigente e está exigindo que o programa não só reconheça número par, mas também reconheça os ímpares. Para que seja reconhecido os ímpares, nós acrescentaremos o comando senão. O senão, ele dá um exemplo de uma inversão. Vamos dizer aqui, vamos ler o nosso código para entender. Se A mod 2 igual a 0, quer dizer, se A tem um número divisível por 2 que tenha resto zero, então meu programa irá escrever que A é um número par. Se não, quer dizer o que? Ele vai dar uma outra opção ao usuário. Se não, ele irá escrever, escreva-o, abre parênteses e vírgula, A é um número ímpar. Fechando com FINC o nosso código, porque tem o C, apertando F9, a gente vai escolher um número que não seja divisível, né? Que não sobre o resto zero, um 7, por exemplo. Repare que o nosso programa irá reconhecer no código escreval A é um número ímpar e vai reconhecer o comando. Vai dizer que o 7, que é A, é um número ímpar. Ok? Passando agora uma explicação mais avançada sobre o próprio C, né? O C, senão e o então, que ainda não usamos. Quer dizer, que usamos, mas não tanto, né? Então passaremos a usar agora de uma outra forma. Quer dizer, com mais opções. Apaguei ali e deixei somente esse código C para a edição aqui, que eu vou colocar aqui dentro. C, abre parênteses. O meu cliente quer que a sintaxe A seja ou maior ou menor, ou maior igual, menor igual, ou diferente, ou igual, mas sendo que eu vou usar, o nosso cliente pediu nesse exercício que ele quer primeiramente maior que 3.
Então, olha aí, então, ele irá escrever, escrevam, abre parênteses e aspas, ele irá escrever que A é maior que 3. Fecha aspas e parênteses. Sendo que o meu cliente ele não quer saber também só de maior que 3, ele quer saber também do menor. Para isso usaremos o senão. Senão C, abre parênteses, A menor que 3 é uma outra orientação, seja então escrevam, então ele irá escrever que, abre parênteses aspas, que A é menor que 3. Fecho aspas e parênteses. Sendo que nosso cliente é bastante exigente. Ele não quer saber só o do maior e também nem só do menor. Ele quer saber também o igual. Ele quer que o programa reconheça os números que sejam também igual a 3. Então, nós usaremos escreval, abro parênteses e aspas, A vírgula é igual lembrando aqui que eu esqueci de colocar, né? O senão tem que ser obrigatório a colocar. Senão A é igual a 3. Reparem que aqui eu usei dois comandos C, aqui e aqui. Então deverei executar, finalizar agora esses dois C, usando o fince, quer dizer, um fince para um C e um outro fince para outro C. Isso quer dizer que se tiver mais do que 2, mais do que 1, você deverá acompanhar. Se tiver 3C, deverá ter 3 fince e assim por diante. Agora executarei o nosso programa. Digitarei, por exemplo, um número maior que 3, como 5, e meu programa vai acusar que A é maior que 3. Ele irá pular o restante, indo logo para o fince final algarismo, fim da execução. Executando novamente, agora colocarei um menor do que 3, por exemplo 1. Ele vai dizer que o A é menor que 3. Ele irá pular o mais os outros comandos desnecessários, irá logo para o fim, finalizando o programa. E F9, 3, que é igual. A é igual a 3. Quer dizer, 3 é igual a 3. Próximo módulo que queremos aprender agora é o uso do div, que é o resultado da divisão, e assim também juntamente com como usar o escreval para usar uma frase e um valor lido já junto à sintaxe. Ok? Então vamos lá.
Vou apagar aqui. Eu colocarei leia o número inteiro e vou atribuir aí ao C a div 2 igual a 2. Então ele vai dar todo o resultado de números divisíveis por 2. Ok? Tudo que tiver resultado 2, ele apresentará 2. Então, o meu programa irá escrevam, abro parênteses aqui, e aspas, porque eu quero que digite, o resultado é 2. Sendo que meu usuário também quer no informe quando o resultado não é 2. Então, usaremos o senão. Irá escrevam. Abre parênteses e aspas. O resultado não é 2. Fecho aspas e parêntese. Como eu usei um C, fim-C, para finalizar. E vamos emular aí o nosso programa. Vou colocar aqui um número que seja divisível por 2 e tenha resultado 2. Por exemplo, 4, né, que é o único. Ok, acho que... Ah, tá. Tenho mania de escrever com acento. Ah, meu Deus. Vamos lá. 4. O resultado é 2. Acusou. Logicamente, 4 dividido por 2. 2. Vou fechar aqui, executar novamente. E vou digitar agora 6. O resultado não é 2. Logicamente que, como não é 2, o nosso programa ele vai ler lá a regra, dizendo que se que a divisão de qualquer número que seja divisível por 2, ele tem que ser o resultado 2. Se o resultado não é 2, então quer dizer que o resultado não é 2. Como no caso, o resultado da divisão de 6 é 3, né? Ok. Agora vamos atribuir aqui, usar o escreval para usar uma frase junto com valor. Vou colocar aqui uma atribuição que uma comando aqui, escreval, que A, quer dizer, o meu números inteiros, que está representado no leia. Quando a gente quer representar uma sintaxe, usar um valor lido juntamente com palavras, nós usaremos o A com vírgula. Abriremos nossas aspas para entrar com um texto que será impresso no programa. Por questão de arrumação, entendeu? De estética, eu usarei uma outra vírgula aqui para separar. Espaço é um número. Fecha aspas e parênteses. Vou executar o meu programa. Vai pedir para que escreva qualquer número, 6. Repare
que ele vai repetir o 6. 6 é um número. Então, isso aqui que funciona no lugar daquele A, né? Daquele negócio abstrato. Aqui você já vai... Ele vai imprimir o número que eu digitei juntamente com uma frase. Ok? Por final, eu quero explicar agora o modo caráter. Como eu citei no começo, muita gente mistura o caráter, confunde, né? E o caráter como abrange, né? Números e letras. Não, caráter somente engloba aí letras. Então, vamos fazer esse exemplo aí para que vocês se assimilem. Escreval, digite uma palavra. Digite uma palavra. Vou fechar aqui aspas e parênteses, porque eu quero que escreva isso no meu console. Eu quero que leia a minha variável de caráter, né? E eu quero que ao reconhecer essa letra ou esse jogo de palavra que forma uma frase, eu quero que escreva no meu programa que C, que é caracteres, vírgula, espaço aí, né? Abro aspas para que seja digitado um texto. É um tipo de variável caráter. Fecho aspas e parêntese. Ok? Vamos executar F9. Digite uma palavra. Vamos digitar aí: oi, alunos da Info 01. Alunos da Técnica Informática. Veja, oi, alunos técnico em informática é um tipo de variável caráter. Isso acontece também se você digitar qualquer letra, qualquer jogo de letras. Por exemplo, aí vou digitar qualquer coisinha aí que seja letra e dará que meu nome maluco aí é um tipo de variável caráter. Digitando aqui números, ele também vai dar. Porém, não é um tipo de caráter. Olá. Olá é um tipo de caráter, tipo de variável caráter. Aqui eu deveria ter dado, né? Aquela vírgula, espacinho aqui, né? Para não ficar muito junto, para ficar bem estético. Jerônimo é um tipo de variável caráter. É isso aí, galera. Esse aí é o começo, é a base da nossa lógica e programação, os princípios de algoritmos e estruturação de linguagem e programação básico. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, que tenham assimilado melhor a explicação do professor durante as aulas
e que possam assimilar aí, entender melhor com o vídeo sendo aplicado no programa, no computador, e que vocês possam também estar fazendo em casa aí, experimentando e até aí indo mais além, né, experimentando coisas mais além, juntamente com aí com os nossos tutoriais que nós vamos colocar aqui. Esse é o primeiro vídeo, ainda irá vir mais vídeos aí explicando, além de outras matérias como essa lógica em programação, e explicando mais a fundo aí, né, para um melhor entendimento para todos. Espero que tenham gostado. Valeu, galera.